Esse vídeo tem como objetivo ensinar você a pintar uma paisagem do pôr do sol. Eu vou criar aqui uma paisagem e vou utilizar essa foto como referência para a gente fazer o céu. Aqui eu estou utilizando um pincel e uma tinta solúvel em água, para fazer esse esboço. Nós vamos pintar aqui com tinta a óleo sobre uma tela. Quanto à perspectiva, a gente já fez esse estudo em um outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, o link para vocês. Olhando aqui essa foto, vocês podem ver que o pôr do sol tem tons dourados, tom laranja, tom amarelo-limão. E a gente tem também umas nuvens escuras. As cores que eu estou usando aqui são amarelo indiano, branco, o magenta, o azul fitalocianina e o preto. Com essas 5 cores, não precisamos de mais nada. A gente consegue, através das misturas, fazer todas as outras cores. E aqui eu vou começar pelo sol. Eu gosto de começar pela parte mais clara, porque aí a gente já coloca aquela cor clarinha, não corre o risco de sujar, não fica difícil, né? Se a gente começar a fazer de uma cor escura e vindo para o claro, às vezes a gente não consegue dar aquela pureza no claro, né? Mas é claro, dependendo da prática. Esse é um método que eu costumo usar porque facilita mais. Aí você pega um pincel de cerdas macias, esse pincel pode ser um pincel gasto, que é melhor ainda. E vai dando pinceladas assim em volta, de formas arredondadas, em volta do sol. À medida que vai abrindo, você vai colocando essas tonalidades um pouquinho mais laranjado, né? Pode ver que ele é um amarelo, mas não é um amarelo puro. Ele é um amarelo meio branquiçado, às vezes é mais para caramelo. E aí você vai colocando um pouquinho de magenta, que vai misturando com esse amarelo, vai dando um tom mais alaranjado, e vai espalhando, vai envolvendo, sempre trabalhando de forma circular em torno do sol. Vai envolvendo, bem envolvidinho, né? Para que fique bem espalhadinha a tinta. Tem que tomar cuidado para não ficar um vermelhão muito forte, muito exagerado, sabe? Então, às vezes, a gente coloca aí às vezes até um pouquinho de preto, assim, para dar aquela sujadinha, né? Para não ficar aquele vermelhão regalado. E vamos envolvendo, abrindo até fechar todo o céu, antes de fazer as nuvens, né?
Aqui eu coloquei um pouco de branco porque essa luz que eu estou vendo na imagem, ela vai meio que ficando meio pálida, assim, ela não vai ficando amarelo assim, direto, né? Ela vai se transformando em uma cor que para conseguir essa cor você tem que misturar um pouquinho de preto, sujeirinha que está no pincel, branco e o amarelo. Pode ver que eu dou uma reladinha às vezes ali no preto. Só que cuidado que pode estragar, né? Aí no caso passou do ponto. Então a gente tem que ir dosando até conseguir uma cor assim que fique meio caramelo. Evitar de deixar muito colorido, porque senão fica muito assanhado demais, fica fora da realidade. Olha, a gente dá uma sujadinha na tinta para que ela dê essa tonalidade um pouco caramelo. Se não fizer isso, fica muito amarelão, muito alaranjadão. Você pode também misturar com a espátula a cor, né? Só que aqui como ela vai se transformando aos poucos, né, as tonalidades, então é bom misturando com o pincel mesmo. Se não for com a espátula, vai ter que fazer muitas misturas de cor e aí vai perder tinta, né? Aqui o céu vai indo como se diz, ele vai se transformando numa tonalidade que chega perto de azul. Então eu já tenho que vir, antes de entrar no azul, eu tenho que passar em volta desse amarelo um pouco de branco, para deixar um pouco palha. Porque se eu for direto com o amarelo, na hora de encontrar o azul, vai ficar verde. E nós não queremos que aconteça isso. Então eu já faço o azul ali, vou dando tonalidade, que estou vendo mais ou menos na foto. Eu não estou sendo tão fiel à foto, porque não tem necessidade. É só uma referência. Aí a gente está fazendo um azul meio... Eu estou meio que sujando um pouquinho, fazendo meio que cinza, né? Um azul clarinho, um pouquinho de pincel, um pouquinho sujo de preto, para dar um cinza meio azulado. E eu vou indo de encontro com essa cor que eu fiz palha. Se eu não tivesse feito essa cor palha, no encontro ia ficar verde. Então eu estou tomando todo cuidado para não causar essa sensação de céu verde. Às vezes eu dou um toquinho ali no magenta para puxar um pouquinho para roxo, né, esse céu. Mas assim, com todo cuidado, porque senão fica muito roxo também, né? Nós temos que sempre relando o pincel ali, modificando aos pouquinhos as tonalidades, né? Do outro lado, da mesma forma, a gente vai trabalhando com o azul e aos poucos a gente vai fechando, né? Encontrando ali com essa cor palha. Aqui eu estou misturando um azul, um pouquinho de preto e um pouquinho de magenta para fazer um roxo meio acinzentado. Depois a gente clareia com branco, né? Para ficar uma cor assim não assanhada, para ficar uma cor discreta. E aí a gente vai clareando mais.
e entrosando, né, na tonalidade laranjada, né, fazendo com que uma cor entre na outra. Pode ver que eu não estou fazendo diretamente misturando, eu estou colocando as tonalidades, depois eu vou pegar um outro pincel e vou misturar. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos deixar ficar verde aqui no meio. Aqui tem uma tonalidade que aparentemente é verde, mas não vai ser verde, porque a gente vai, na hora de envolver, ela vai tirar esse tom esverdeado. E olhando aqui na foto, a gente vê que ela, do amarelo, vai ficando um pouco laranja, mas um laranja meio caramelo, assim. Depois que vai clareando e azulando. E é um degradê difícil de fazer, não é fácil não. Até que idêntico mesmo seria muito difícil, a gente faria, mas demora. Agora a gente pega uma trincha grande para render e para conseguir envolver bem e vai passando de modo giratório, envolvendo todas as cores que eu coloquei aqui, né? Integrando uma na outra, bem passadinho até que fica bem fundido mesmo. Passa-se em modo giratório bastante vezes para tirar essas partes que fica marcado, né? Que nem é muito claro no lugar. Ela tem que ficar bem espalhadinho. Tem que ir integrando uma cor na outra devagarinho, suavemente. Essa parte não é fácil, conseguir essa integração de cores não é fácil. Mesmo eu tomando todo o cuidado, pode ver que aqui eu ainda estou reforçando um pouco aqui o laranja aqui, né? Porque não deu ainda a cor que eu esperava, que eu pretendia, né? Mas aí, no geral, vocês podem ver que a gente está conseguindo uma tonalidade semelhante da foto. Que a gente está tendo uma referência nessa foto aqui, né? Não estou preocupado em fazer idêntico à foto. Eu estou tendo aqui ela como referência, pode ver. Tem que estar mais ou menos nessas tonalidades. Porque nós não devemos, assim, copiar fielmente, a não ser que seja um retrato, né? Quando a pessoa pede para a gente fazer um retrato, daí sim. Mas assim, quando a gente está pintando, trabalhando, fazendo paisagem, a gente deve ter sim umas referências de fotos. Não use assim pintura de outros artistas, não. Procure observar fotos. Se você tiver assim um tempo ou vontade, né? Pega o teu celular. Hoje em dia os celulares tiram foto bem tirada, né? Boa. Você tira foto do pôr do sol, tira foto de todas as situações que você gosta de pintar, para que você tenha daí essas referências, sem ser preciso utilizar de materiais, né, de outros autores, né, outros fotógrafos, ou pintores que seja. Agora, nós já vamos começar aqui a trabalhar as nuvens. Pode ver que são todas cores difíceis de fazer. Aqui mesmo eu misturei aqui uma vermelho, mas não pode ser vermelho, também não pode ser amarelo, um caramelo, mas um caramelo. Então, na verdade, é um caramelo mais escuro um pouquinho. E para conseguir esse caramelo mais escuro um pouquinho, você faz uma mistura ali entre o vermelho, não, magenta, você mistura aí um pouco de amarelo indiano no magenta, um pouquinho de preto, e vai balanceando até você conseguir essa cor, como se fosse um caramelo, meio escuro. E vai traçando as pinceladas, né? Mais ou menos conforme está ali na foto. Só que não precisa ficar querendo fazer tudo já, fazer os brilhos, não. Vamos fazendo primeiro as partes mais das nuvens só, né? Depois o efeito da luz do sol a gente vai fazendo depois. Aqui, quando está perto do sol, mesmo as nuvens sendo escuras, ela não é tão escura assim.
Agora aqui embaixo sim, né, já tem umas nuvens escuras. Mas quando chega ali na frente do sol mesmo, ela não é tão escura. E depois com a luz que a gente vai fazer, né, vai dar mais ainda essa sensação de que não é tão escura assim. E para fazer essa cor escura, é esse mesmo caramelo aí que a gente acrescenta um pouquinho mais de azul. A gente vai trabalhando entre um azul queimado, com um pouquinho de magenta. Tem que ir dosando, gente. Não tem a medida certinha, não. Pode ver que eu estou aqui no pincel, ó. De vez em quando eu coloco um pouquinho mais de magenta e vou passando até conseguir mais ou menos aquela cor que está lá. Aqui mesmo, eu estou utilizando o magenta, um pouquinho do azul, né? O preto. Porque se for magenta e azul, fica roxo, né? Não é tão roxo. Então o preto queima um pouquinho. E aí, conforme a necessidade, eu vou dando uma amareladinha ou então uma vermelhadinha, às vezes uma roxadinha, e é assim, a gente vai dosando. São essas cores que eu estou misturando aqui, as cores básicas. Então vocês têm que ir experimentando aí. Se você vê que está faltando um pouquinho de vermelho, você coloca um pouquinho mais de vermelho, né, que é o magenta, né? Se você vê que está faltando deixar mais amarelado, vocês colocam um pouquinho mais de amarelo, mas de pouquinho em pouquinho, para não ficar exagerado, gente, porque senão passar do limite, daí precisa misturar muita tinta para chegar no tom. E se vocês notarem, conforme vai afastando o sol, vai modificando um pouco as tonalidades das nuvens, né? Aquela cor clarinha, ela vai ficando um pouquinho mais escura. Eu lembrando novamente que eu estou aqui simplesmente baseando na foto. Não estou preocupado em fazer igualzinho a foto. É que esse pôr do sol aqui da foto está muito lindo, né? Então a gente vai fazer alguma coisa semelhante assim. E essa parte aí de tonalidade é difícil da gente conseguir. Então, se a gente estiver preocupado em fazer exatamente, a gente vai sofrer muito. A gente vai conseguir, claro, né? Mas vai ficar demorando muito ali. Então, aí não tem essa necessidade, né? Porque depois que eu tirei essa foto, mesmo dali um pouco, garanto que já modificaram as tonalidades, a posição das nuvens, tudo. Então, não tem a necessidade de você fazer igual a foto. Mas, mais ou menos, né? Que tá lá. Pode ver que eu estou procurando fazer mais ou menos as tonalidades das nuvens, né? Aqui em cima, a gente nota que tem um pouquinho mais de vermelhado, né? Assim, nas nuvens. Só que, olha, é um magenta meio laranjado, mas a gente queima essa tinta. Ela não é pura, gente, senão fica muito forte, muito assanhada. Ela é queimada, um pouquinho de preto. Às vezes a gente coloca um pouquinho de azul, que a gente vê que pende por um pouquinho de azul, né? Aí é aquela história, a gente coloca um pouquinho de azul, depois a gente acha que precisa deixar um pouquinho mais roxinho. A gente coloca rela o pincel no roxinho e põe e assim a gente vai conseguindo as tonalidades. Mas a dica é sempre de pouco em pouco, gente. Vai colocando a tinta lá e vai relando o pincel nas tonalidades, tentando misturar. Se você for pegar uma espátula e tentar fazer as tonalidades da paleta, vai ser muito difícil porque a nuvem ela começa de uma tonalidade e ela vai transformando conforme vai afastando o sol. Então, aí você vai fazer as tonalidades mais ou menos e aí vai fazer na medida que ou vai sobrar ou vai faltar. Então é mais prático você ir mesmo com o pincel ali, tentando. Pincel fino agora, a gente vai trabalhando aqui as luzes, né? Pegando nas beiradas das nuvens, onde bate o sol. Nessa etapa aqui você usa um pincel de cerdas meio macio e vai passando, tremulando a mão, porque a nuvem ela é toda espastifadinha na beiradinha, né? Não é aquela lisinho, redondinho. E a gente vai conseguindo assim
o efeito. Não precisa se preocupar em fazer exatamente que nem a foto, mas fazendo os efeitos que está na foto, né? Então, se a gente observar bem mesmo, detalhadamente, a gente vê umas nuances de cor, assim, difícil de misturar. Se quiser fazer exatamente igual, vai dar um trabalhão danado para a gente misturar. A gente vai perder muito tempo, sem necessidade, né? Pode ver que tem alguns lugares que quando fica mais afastado do sol, os brilhos das nuvens são mais avermelhados. Às vezes até mesmo afastado do sol, o brilho é forte, mas é porque a luz pegou diretamente. E aí, como tem várias nuvens, né, às vezes as nuvens ofusca um pouco a luz do sol, então pega uma luz não tão diretamente assim, por isso que às vezes fica mais fraca, mais avermelhada. Lembrando que as cores que estão na paleta aqui são amarelo indiano, azul fitalocianina, magenta, branco e preto. Amarelo limão também. Diante de todas essas nuvens que estão ofuscadas pela luz do sol, lá tem uma nuvem escura aqui na frente, né? Que eu estou fazendo meio azuladona aqui, mas ela não é tão azulada assim. Só que também não tem necessidade de ser exatamente, né? É um azuladão meio queimado, que eu vou misturar um pouquinho de vermelhado assim nela, para não ficar tão azul, né? Fugir do clima, né? Então fica uma cor assim, uma cor que você não sabe o nome dela, né? E ela, como ela está mais na frente aqui, e ela está longe do sol, então a luz é mais laranjada. Porque aquela luz que está lá na frente mesmo, que é clarinho, é porque está mais perto, mais próximo para lá, mais lá na frente. Essas nuvens corona, elas estão mais aqui, primeiro plano. São nuvens mais concentradas, né? Mais espessa. Então, o amarelo limão com magenta, a gente consegue o laranja, né? Mas aqui você também pode pôr direto laranja, não precisa misturar. Eu coloquei as cores aqui para misturar porque vocês têm uma noção, né, que com 5 cores dá para misturar. Mas depois que a gente já mostrou que dá, aí pode colocar as cores. Aqui está uma imagem diferente porque eu troquei de câmera. Porque essa câmera aqui, ela mostra melhor o amarelo e limão. Então, embora a imagem fique um pouco mais, aparentemente mais escura, mas assim ela é mais fiel nas cores, então eu troquei de câmera. Porque aqui eu quero mostrar as cores dos forte, amarelo e limão mesmo, pode ver que bem destacado. Então, gente, um pôr do sol bem trabalhado, assim, cheio de detalhes, né? Não é tão simples, não. Aqui eu já não estou nem olhando mais na foto, porque a gente já teve, né, ali o que precisava, né? Agora a gente vai trabalhar conforme a nossa imaginação. Coloquei agora as tintas numa paleta do lado, né? Agora já coloquei o laranja direto ali, né? Porque vocês sabem que o magenta e o amarelo limão faz o laranja, né? Então, já coloquei um laranja ali para a gente trabalhar essas tonalidades aí.
vai fazendo as sobreposições de nuvens, né? Assim, como se estivesse uma na frente da outra. E as bordas que ficam iluminadas, gente, são sempre as bordas que estão direcionadas para o Sol. Lá na frente, onde está na frente do Sol mesmo, daí sim, ela clareia nos dois lados, né? Porque tanto em cima como embaixo está pegando a luz do Sol intensamente. Agora aqui na frente não, a parte de cima, às vezes quando pega, não é a borda da nuvem, é uma outra nuvem que está atrás. Daí dá a impressão que é a borda. Mas não é, a borda inferior, que está direcionado para o Sol, que é a borda que vai ser iluminada. Quando as nuvens estão assim mais na direção do Sol, assim mais em frente ao Sol, aí às vezes ainda aparece uma luz nas bordas superiores, né? Porque aqui, ó, essa que eu estou fazendo mesmo aqui, está ainda na direção que pega a luz na parte de cima também. Então nós temos que tomar cuidado para a gente colocar as luzes no lugar certo. Senão não dá a impressão que o Sol que está iluminando. Fazendo mais algumas nuvens escuras, porque as nuvens que estão mais próximas aqui, mais para primeiro plano, elas aparecem mais escuras. E tem que tomar cuidado, gente, porque não vão fazer nuvinha redondinha, não. Elas são todas pastifadinhas. Tem momentos, tem pôr do sol que as nuvens são mais esticadinhas, né? Mas não é esse o nosso caso aqui. Então, pode ver que está dando um trabalhão danado para fazer esse céu aqui. Por causa dos detalhes, das cores difíceis de misturar, difícil de conseguir. Mas, no geral, a gente está vendo uma harmonia de cores aí. Uma luz muito forte, realmente, mostrando um pôr do sol bem bonito. A gente teve uma foto do princípio para a gente basear, né? Mas agora a gente já teve a noção. E aí a gente vai inventando. Lembrando que essa paisagem é uma paisagem, né? Essa paisagem aqui, a parte do céu é mais demorada do que a paisagem em si. Aqui eu estou fazendo mais umas nuvens na frente, né? Puxando para um tom meio assim, cor de cerâmica, assim. Porque se a gente colorir muitas nuvens, o céu, a gente vai tirar a beleza da luz real, que é o amarelo-limão. Então, nós temos que deixar meio cor de cerâmica, umas cores assim, para que depois essas cores mais primárias, a luz primária mesmo, ela se destaque. Pode ver a variedade de tonalidade que está tendo esse céu. A gente tem aí um azul meio roxo, né? Uma cor meio queimada, nada tão forte. Temos aí uma cor cerâmica, temos aí um rosa meio queimado também. Várias tonalidades nesse céu. Mas vale a pena o sacrifício. Você pode ver que está ficando bonito, né? Bem harmonioso. Lembrando, gente, que essa foto foi eu que tirei. Eu estava um dia que olhei para o céu, achei coisa mais linda. Falei, vou tirar uma foto. Sempre estou fazendo isso, né? Mas esse dia eu captei esse cenário aí.
tá agora servindo pra gente fazer uma referência aí, né? Depois que a gente colocar as cores, a gente pega o pincel aí sem tinta e vai fazendo um envolvimento suave, né? Não tirando a cor, simplesmente dá uma envolvidinha. Algum lugar coloca um pouquinho mais de luz, espalha bem, para dar aquela sensação de névoa, porque na verdade as nuvens são névoas. A gente vai dando aquela espalhadinha de leve, mas mantendo ali aquela luz, né? As bordas das nuvens. Cuidado para não exagerar, porque a gente acha bonito o efeito e aí a gente começa a querer fazer demais. E você sabe que tudo que é demais acaba estragando. E eu tô tão empolgado nesse céu aqui que eu não paro de mexer nele. Quero deixar ele o máximo de boniteza, né? Porque aqui, gente, esse é um curso que a gente está fazendo, né? Curso de pintura. Então eu tenho que explicar, né? Eu tenho que falar tudo que eu estou fazendo aqui para vocês saberem. Essa mistura que eu estou fazendo agora aqui é o magenta com um pouquinho de preto e um pouquinho de amarelo, né? A gente faz um caramelo forte, queimado, amarelo limão, pode ser o laranja mesmo. Que na verdade é o magenta, amarelo e o dá na mesma. A gente só queima um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais escurinho, né? Para dar aqueles tons aí de cerâmica. Laranja e amarelo limão. Com o pincel às vezes sujo mesmo, assim, porque a gente às vezes quer que a tinta fique um pouquinho queimada, né? Quando está longe do sol. A tinta pura, brilhante mesmo, ela fica ali pertinho do sol. E aí a gente vai trabalhando, a gente vai idealizando as formas das nuvens, né? E o lado das nuvens que é provável que pegue sol, luz, a gente vai iluminando. Temos que estar sempre atento, olhando no sol e na nuvem, para a gente ver se ali naquele lugar há a possibilidade de ser atingido pelo raio do sol. E a gente trabalhando essas luzes, pode ver que mesmo tendo nuvens escuras, no geral o céu não está tão escuro, né? Por causa das luzes, ela dá um contrapeso. E geralmente quando a gente vai trabalhar assim pertinho do sol, aquela faixa de luz é mais fininha, porque está mais longe.
Então, aí vocês usam um pincelzinho fino. Esse pincel aqui é o pincel Line fininho, cerda longa, porque quando a gente vai trabalhar com amarelo limão, é uma cor muito sensível, qualquer coisinha é suja. Então a gente tem que trabalhar com pincel de cerda mais longa um pouquinho, porque ele molinho, ele passa por cima da tinta sem esfregar na tinta de baixo com tanta força. Dessa forma não chega a misturar com a tinta de baixo. Então a gente consegue colocar ela pura em cima. E aqui bem na frente do sol, né? Então a gente tem que deixar a luz pura. A tinta pode ser o amarelo limão puro mesmo. Por isso que eu troquei de câmera, porque essa câmera aqui ela mostra, ela é mais fiel às cores. E aqui, quando vai ficando longe, né, do sol, afastando, né, assim a gente vai colocando as luzes um pouquinho mais laranjado. Às vezes até amarelado mesmo, no caso aqui, mas um pouquinho queimado. Não é aquele amarelo puro que tá lá no centro. Porque lá é onde está o auge da luz, né, o ponto mais intenso da luz. Então é isso, tem que tomar cuidado. Conforme vai afastando, distanciando do ponto culminante de luz, a luz vai ficando mais fraca, né? Embora ela tenha, mas vai ficando mais fraca. E aí, começando então agora a fazer aqui a paisagem mesmo, né? Aproveitando que o pincel já está meio sujo dessas cores aí do céu, então a gente já vai colocando as cores aqui na estrada já, né? São umas tonalidades meio roxo, meio cor de cerâmica, assim. Meio queimado, né? Porque, como eu falei, né? É uma terra, como se fosse uma terra meio avermelhada. Terra roxa, que nem na minha região que tem terra roxa. E a gente vai fazendo essa mistura aqui na própria tela mesmo. Laranja, um pouquinho de preto, um pouquinho de branco às vezes, né, no caso, para clarear um pouquinho, né? Lembrando que, como a gente está trabalhando numa terra, assim, né, um lugar de chão batido, então a tonalidade pode variar um pouquinho, né? Conforme vai chegando perto do sol, vai ficar mais claro um pouco, né? E não precisa ser exatamente aquela cor na estrada toda, né? Porque a terra tem umas variedades, né, de cores. E aqui é um verde escuro, né, que a gente vai misturando, é um verdão escuro, põe um pouquinho de magenta para dar uma tonalidade, para ela integrar na paisagem, né, uma cor escura, bem escura mesmo. E vamos fazendo a silhueta das árvores. Depois que a gente vai trabalhar essas luzes. Por enquanto a gente vai trabalhar a silhueta. Agora daqui para frente vai ser mais fácil do que foi esse céu. O céu deu trabalho. Aqui eu estou pegando o pincel de cerda mais firme um pouquinho para render mais, né? Porque às vezes quando a cor é escura, gente, um pincel desse cerda firme dá mais conta da tarefa. Porque ele coloca tinta, né? E é escuro, né? Aqui na onde está no sol, nas montanhas, a gente vai fazer uma tonalidade meio clara, porque está recebendo luz do sol ali. Essa mistura que eu estou fazendo aqui é um azul meio roxo, mas eu estou colocando uma tonalidade meio parecido com as nuvens para entrosar na paisagem, né? Porque as coisas têm que estar integradas uma coisa na outra. Depois a gente vai trabalhar umas luzes, aí sim. E aqui eu estou colocando um verde, mas esse verde também tem um pouco de laranja,
porque a paisagem tem que estar sintonizada, as cores têm que estar sintonizadas. Então, a gente pega o amarelo limão, mistura com o preto, faz um verde, depois dá um toque de laranja, um relado do pincel de laranja, e aí a gente deixa mais ou menos assim as cores no clima, né? Combinando, né? E eu já estou aqui dando um toque aqui já, né? Meio de luz, mas assim, por enquanto, ainda é um fundão. Não estou fazendo detalhes ainda. Preenchendo o fundo, né? Que é a parte que eu mais detesto. Mas tem que fazer, né? Não tem outra alternativa. Aqui um pouco de laranja, né? Amarelo limão com laranja. A gente vai fazer já umas nuances de luz, né? Pra gente já ter a noção do raio do sol pegando, né? na paisagem, né? Só que meio laranjado, não é ainda aquela cor. Depois, mais no final, a gente vai fazer as cores mais, as luzes mais destacadas um pouco. Por enquanto, a gente está dando assim umas nuances. Não precisa fazer batidinho nada, porque nessa distância, gente, quando está bem longe assim, a gente não vê detalhes, né? A gente só vê o vulto. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Não estou fazendo batidinha, pincel leque, nada. Depois, no fim, mais próximo aqui, a gente vai trabalhar um pouco com pincel leque. Aqui bem na reta mesmo do sol aqui, eu clarear um pouquinho, né? Pra gente simular como que a luz está pegando com maior intensidade ali. E agora com o pincel arrepiado, eu já começo a dar uma sensação de mato aqui mais próximo, né? Porque conforme vai ficando mais próximo, gente, a gente vai vendo os detalhes, né? Por exemplo, uma grama, quando está perto a gente vê as folhinhas, né? Quando está longe a gente só vê a massa toda, né? Não vê. Então conforme vai aproximando a gente vai fazendo os detalhes. E sempre trabalhando nas tonalidades que combina, né? Aqui nessas árvores aqui eu já vou dar uns toques de laranja, né? Para simular aqui a luz. A gente põe a tinta de um lado do pincel e o lado que está com a tinta direcionado para o sol. E vem colocando nas partes superiores das árvores, né? Onde pega mais luminosidade. E depois, conforme necessidade, às vezes a gente vai ou aumentando ou diminuindo, né? Conforme necessidade, a gente vai aplicando a tinta com maior intensidade ou menos intensidade. Pode ver que eu ainda não fiz os barrancos, né? Porque o barranco a gente vai mudar um pouquinho de cor, né? Para dar aquela sensação de volume, né? Que mudou o ângulo não é mais plano daí, né? E aí, só com uns toquinhos de laranja a gente já consegue dar o volume da árvore, mais ou menos, das árvores mais ou menos. E como a gente está fazendo um terreno irregular, então alguns lugares a gente faz mais escuro, mais claro, para dar aquela profundidade do terreno, ou então, né, os lugares que pegam mais luz. Aqui perto, gente, eu já estou trabalhando os tons mais naturais, né? Porque quando a gente está olhando assim, uma paisagem, o pôr do sol, quando a gente está olhando os detalhes que estão perto, daí as cores já começam a ficar um pouco mais naturais. Já não recebe tanto aquela influência avermelhada da luz. E aí já estou quase vencendo a etapa mais chata, que é colocar o fundo da tela.
A gente já vai dando um pouco de luz na parte que a gente quer que fique um relevo, né? Porque o terreno, como eu falei, né, ele é cheio de relevo, ele não é um terreno pleno. Então, nas partes que cresce mais o mato, assim, tal, então a gente pega mais luz, né? Então a gente tem que fazer esses detalhes, né? Pra gente poder sugerir um terreno, né? Parecido com um terreno natural mesmo, real. Pode ver que ao todo, né, a gente já tá vendo, assim, aquela luz do sol vindo, né, por sobre a paisagem, né? Fica lindo. Cuidado, gente, na hora de fazer essas luzes, porque não podemos clarear tanto assim também, exagerar. Temos que ir de pouco em pouco, para que chegue no ponto certo. Se a gente começar a clarear muito, né, porque aí praticamente está no crepúsculo, né? Então a luz não é assim tão intensa, né? As coisas parecem, fica assim entre a silhueta e a luz, fica um contraste maior. E esses matos, né, no barranco faz sombra, né? Pode ver que quando fica do lado oposto da luz do sol, os matos faz sombra, então a gente está escurecendo, ó. Como se a gente estivesse enxergando meio por baixo dos matos, assim, né? E às vezes a gente se empolga, né? A gente faz uma coisa exagerada e acaba estragando. Mas só que a gente tem a possibilidade aí de limpar a tela, se for o caso até, né? Então a gente nunca vai perder o trabalho. Lá na frente, onde vai aproximando do sol, da luz do sol, eu dou uma iluminada. Coloco um pouquinho de amarelo limão, né, e um pouquinho de laranja para que a luz, amarelo limão, laranja e branco, para que a luz fique, né, fique ideal, né, fique a luz da estrada mesmo, da estrada de terra. Equivalente, né, ao pôr do sol, né? Não podemos fazer uma luz como se fosse uma paisagem normal. Toda a paisagem tem que estar nesses tons, puxando um pouco para laranja, puxando um pouco para amarelo. Mesmo que seja assim o verde e tal, tudo tem que estar misturado, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja. E é mesmo nessa luz que eu estou fazendo aqui, tem aí um pouco de laranja, um pouco de amarelo e branco, né? Pra gente clarear. E pinceladas assim, não esfregando, envolvendo muito, né? Temos que deixar ali, né, os detalhes do chão, né? Aqui a gente vai encontrar o mato com a estrada. E aí a gente já está fechando totalmente a paisagem, deixando apenas a igrejinha que vai ser o último que a gente vai fazer, praticamente o último. Agora, vou simular aqui um barranco com pinceladas, né, assim, bem inclinada, né, porque a gente está vendo o barranco em perspectiva, né, e naqueles pontos mais assim, onde fica o relevo maior, né, pega a luz, ponto mais culminante, pega a luz. Tem aqueles lugares que não pega, né, onde afunda um pouquinho para dentro, né. A gente vai escurecer. Aqui eu estou escurecendo na parte que está embaixo dos matos, né, para a gente ter a noção que o mato fez sombra, né, que o mato por cima está pegando uma luz, mas por baixo dele tem uma sombra mais intensa um pouquinho. Aí dá uma sensação de visão, né.
a gente vê que tem o barranco, depois tem o mato em cima. Então, na parte que eu vejo que está escondida mesmo por baixo dos matos, assim, eu escureço. Claro que depois eu vou vir fazendo mais uns detalhes por cima, né? Então, gente, é só seguir o passo a passo, devagarinho, vocês vão conseguir. Aí, como toda estrada de terra é um lugar que passa carro, carroça, cavalo, tudo é coisa, então a gente vai simular aqui um rasto aqui, né? Uns rastos aqui, como se fosse uma estrada boiadeira que eles falam, né? Uma estrada que passa carroça, passa carro. Então fica o sinal. E esse sinal também tem que estar mais ou menos na tonalidade da terra. Não pode ser uma cor branca ou preto que seja. A gente faz uma tonalidade mais ou menos parecida com a terra, né? Mais escuro um pouquinho, porque ela afunda, né? Fica mais, esconde um pouquinho da luz. E aí a gente faz uns detalhes de luz em volta, né? Para dar aquela sensação de afundado mesmo, né? Onde nas bordas pegou um pouco de luz, maior que afundou, daí já não pegou luz. Então a gente tem que trabalhar esses detalhes para a gente poder simular uma realidade. Sempre utilizando pincel pequeno, né? Para fazer esses detalhes pequenos. E como a estrada é cheia de pedrinha, terrão e tal, essas coisas, então a gente vai dando uns toquinhos para lá e para cá, né? A gente simular assim, um terreno assim, não tão lisinho assim, né? Porque senão vira asfalto, né? Não é um asfalto que nós estamos fazendo. Nem uma estrada de calçada, nem cimentada, nem nada. É uma estrada de terra mesmo. Aí nos relevos mais acentuados, eu estou colocando uma luz mais forte um pouquinho, para dar aquela sensação, né, de que é mesmo um terreno ali. E aonde a gente sente aonde a gente quer que seja mais relevo um pouquinho, a gente faz uma luz mais intensa. E assim, no geral, vai acontecendo aquilo que a gente está pretendendo. Vai iluminando nos pontos que a gente vê que o sol está pegando mais forte, né? A gente coloca uma luz mais intensa um pouquinho. E com isso a gente vai conseguindo aquela sensação que tem mesmo uma luz pegando sobre a paisagem, né? Que é a luz do sol do entardecer. E lá distante, a gente não precisa fazer batidinho, a gente faz só os risquinhos, porque as gramas a gente não vai enxergar as folhinhas dela, então a gente vai enxergar só ao todo, né? Assim, não vai enxergar os detalhezinhos. E como fica tudo pequeno, a gente usa o pincel pequeno, para dar aquela perspectiva, né? Nos pontos culminante, onde fica mais alto, pega mais luz, a gente intensifica um pouquinho a luz. E devagarinho a gente vai chegando lá. Quando a gente olha na paisagem no seu todo, a gente já sente que tem uma luz pegando sobre aquela paisagem, né? Depois, gente, a gente pega uma cor cerâmica, que é o marrom. Pode ser o laranja, um pouquinho de preto, faz uma corzinha escura e vem fazendo
a sombra dessas pedrinhas que a gente simulou aqui, né? Do lado oposto, não lá de cima da pedrinha, do lado oposto do sol, a gente faz uma sombrinha em alguns lugares para dar aquela sensação de volume naquelas pedrinhas. Eu já deveria ter feito isso aquela hora já, né? Mas agora, faz agora mesmo. E aí, toquinho pra lá, toquinho pra cá, a gente vai chegando. Uma cor cerâmica, né? Mas pra gente fazer às vezes as luzes. Essa luz mesmo da árvore aqui, ó, eu tô fazendo aqui, não tô colocando laranja puro, misturado, uma cor meio cerâmica, assim, porque senão fica muito forte. Não queremos fazer uma coisa assim forte demais, senão fica fora da realidade. Devagarinho, a gente vai clareando. Não taca claro demais, não, direto não, porque senão vai perigoso passar do limite. Então a gente vai de pouco em pouco, porque daí a hora que a gente vê que chega no ponto, a gente para. Aqui eu tô imaginando umas vegetações, né, assim, uns arbustozinhos, né, e eu tô colocando umas luzes sobre ele. Aqui tá uma cor mais forte um pouquinho, porque eu mudei a iluminação. Eu fiz, não foi, essa paisagem foi feita em vários, não foi feita uma vez só não. Então, cada vez ficou um pouquinho diferente, mas não tem problema. Agora aqui na frente, gente, aqui perto da gente, com o pincel arrepiado, a gente vem colocando os detalhes. A gente coloca a tinta só de um lado do pincel e o lado que está a tinta direcionado para o sol. E aí a gente só dá aquele toquinho, não esfrega não. A gente imagina o relevo, né, que eu estou mostrando aqui, imagina onde que você quer o relevo e vem colocando. Não bate duas vezes no mesmo lugar, porque senão você mistura e acaba estragando o efeito. A hora que relou a tinta lá, fez o efeito, já coloca a pincelada no outro lugar. Mesmo sendo assim, programado, né, ali o relevo que você quer, aí você vai colocando a pincelada uma do lado da outra, não em cima, senão você mistura novamente o amarelo. Porque o amarelo limão, ele é uma cor meio transparente, então se você bater várias vezes no mesmo lugar, ele acaba misturando, sumindo. Então você tem que deixar a tinta lá, nem que fique um excesso, não tem problema. E vem imaginando os relevos. Nesse escuro mesmo que eu fiz aqui, agora eu estou colocando as vegetações na frente dele, né, para dar aquela sensação de sobreposição de camadas, né? E esse pincel arrepiado eu já ensinei a fazer nos vídeos, tem vídeo que eu ensinei a fazer esses pincel arrepiado. Pode ver que eu coloco lá, relo lá, não aperta, esfrega nem louco não. Você só dá aquela encostadinha lá e deixa a tinta lá e não mexe mais lá. Esse pincel, gente, é um pincel de cerdas duras. Ele é um pincel assim, daquele de cabo amarelo. Eu vou utilizar ele para fazer aqui, porque eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui na igreja agora, né? E essa cor que eu vou usar aqui dá para fazer bem. Se eu fosse trabalhar com amarelo limão, não daria certo. No lado que está oposto da luz, sempre vai ser mais escuro. E eu vou trabalhar aqui nas tonalidades também que vai sintonizar, né? Como se estivesse recebendo a luz do sol. Então eu vou fazer umas cores assim, meia escurinha, mas sempre contendo ali um pouquinho de laranja e amarelo, para manter
aquela sensação de que aquele detalhe pertence mesmo àquela paisagem do pôr do sol. Aqui já não é tão difícil assim, né? Aqui a gente você vai fazendo as cores mais escuras, né? No lado oposto do sol. E no lado que a gente vê que recebe maior intensidade de luz, a gente clareia um pouco. E sempre mesclando um pouquinho de amarelo e laranja para integrar aquele item na paisagem. Aqui é uma igrejinha que a gente vai fazer. Não vou fazer com tanto detalhe, acabamento, né? Eu vou fazer assim uma simulação praticamente, né? Assim, deixando assim não tão perfeito, né? Porque senão fica com cara de foto, né? Eu sempre tô falando isso, né? Que eu não gosto de pintura que parece foto. Tem que estar aparecendo pinceladas. Tá bonito tudo, mas tem que estar parecendo que aquilo ali foi pintado. Pode ver que eu tô clareando nesse lado daqui, porque aqui é o lado que, embora não esteja diretamente pro sol, tá mais pro lado da luz. Aqui um vermelhão meio queimado, né? Pra gente fazer os telhados. Não vou fazer um telhado tão claro, né? Porque não tá assim um dia de tão luz, né? Tá já no crepúsculo, né? Então a gente vai fazer assim, um telhado meio escuro, como se fosse uma cor vermelhão, né? Queimadão, sim. Mesmo sendo aqui um vermelhão meio queimadão, mas no lado que direciona para o sol, sempre tem que estar um pouquinho mais claro. Aqui na torre também, da mesma forma, no lado que está direcionado, mais direcionado para o lado do sol, eu tenho que clarear um pouquinho, deixando uma cor de cerâmica mais clara um pouquinho. Na beiradinha, no beiral, uma das telhas, né? A gente coloca uma tonalidade mais escura, porque ali embaixo, né, o lugar fica mais oculto da luz. Todas as beiradinhas tem que ser mais escuro, porque nesse lugar é o lugar que esconde ainda mais a luz, da luz, né? Oculta.
fazer agora aqui a janelinha da igreja, né? Como tá lá longe, a gente só sugere ali com os risquinhos. Já fica bom. Geralmente as janelinhas da igreja são compridinhas, né? E aqui, como a igreja é pequena, não precisa fazer tanta janelinha assim. A portinha. Geralmente as portas, mesmo que seja uma igreja pequena, as portas são grandonas, né? Uma tonalidade um pouquinho diferente na porta, né? Como se tivesse pintado, né? A porta de uma corzinha diferente. Aqui em cima o lugarzinho que fica lá o sino lá dentro. Que é tão pequenininho que não dá para fazer o sino, né? A gente só vai fazer a simulaçãozinha ali do lugar. E já fica suficiente. Todas as igrejas, assim, quase, né, tem um salão, né? Aqui na nossa cidade a gente chama de salão paroquial. É o lugar que eles fazem festa, que eles fazem as coisas e tal. Então essa casinha do lado é isso aí. É o lugar onde mora o padre também, né? Tem ali mais... Tem umas construções, geralmente perto da igreja. E assim a gente vai conseguindo deixar cada vez mais bonita a paisagem, né, gente? Nas beiradinhas, aonde fica mais direcionado para o sol, a gente faz uma luz mais intensa. Uns risquinhos só, não precisa ser tão assim perfeccionista, né? É uma arte, a gente tem que deixar pinceladas ali. Claro, também não é relaxar, né? Fazer uma coisa feia, não é isso. Deixar um pouquinho mais soltinho. Mesmo que quando a gente deixa um pouquinho mais soltinho, mais à vontade, a gente não pode esquecer da perspectiva, da luz e sombra. Em relação à perspectiva, eu vou falar novamente, já falei no começo do vídeo, eu fiz aí um curso, né? Aqui nós estamos resumindo um curso, uma parte do curso, né? Que é o pôr do sol. Mas aí nos vídeos passados, eu fiz aí um curso de profundo aí de perspectiva, né? De profundidade, cores, de paisagem, né? Que talvez eu vá resumir também, assim, que nem estou fazendo esse, para ficar... Porque tem gente que prefere ver ao vivo, né? Como é que foi no original. E tem gente que gosta de ver assim, né? Resumido, assim, só os principais. Então eu vou fazer dos dois jeitos, para agradar todo mundo, né? A cruzinha são uma simulaçãozinha lá, e todas as beiradinhas onde a gente vê que está o auge da luz, né? O auge onde mais pega a luz, a gente dá uma iluminadinha. Não precisa fazer tanto detalhe nas telinhas, porque está tão longe que não vai aparecer detalhe na telha, só vai aparecer a cor mesmo, né? Geral. E assim, um toquinho aqui, um toquinho ali, a gente vai cada vez mais melhorando, né? Deixando cada vez mais bonito. Tá uma paisagem assim esplêndida, né? Assim bonita, né? É
um dos pôr do sol mais bonitos que eu fiz. Já fiz muito, mas esse daqui tá demais. Eu tô baseei, né, mais ou menos numa foto que eu tirei aqui. E agora, gente, no final já quase da pintura, a gente vai dando ainda aqueles toques de luz mais intenso um pouquinho, né? Sempre com cautela para não ficar fora do limite. Aqui eu ainda sinto que tá um pouco meio escuro, né? A gente pode iluminar um pouquinho mais. Agora a gente vem com o pincel fino, né? Fazendo os acabamentos mais refinados um pouquinho, né? Porque a gente já está caminhando para a etapa final do quadro, que é os momentos de usar o pincel line fininho, né? Para fazer os detalhes mais minuciosos. As árvores mesmo, agora a gente vai simular um pouquinho mais as folhinhas, né? Para dar aquela sensação de que é uma árvore mesmo, intensificar mais o lado que está mesmo pegando a luz. Sempre utilizando aí laranja, né? Laranja meio queimado, né? Mesmo que seja nesse ponto mais acentuado aí de luz, ainda assim é um laranja meio queimado, não é aquele laranja assanhado, não. De vez em quando, vocês notam que dá uma mudada na luz da paisagem. É porque eu fiz em vários... Não foi tudo uma vez só, não. Eu fiz em várias situações, de dia, de noite. Então, deu uma mudada na luz, assim, em geral. Mas não interfere no aprendizado, não. Daqui para frente a gente vai já caminhando para finalizar. Só que ainda falta bastante, mas se parar aí, fechar ali atrás da igreja, aquele buraquinho ali, já tá, todo mundo já vai falar que tá lindo. Mas a gente ainda quer, né, fazer mais detalhes, né, mais coisas, deixar bem bonito mesmo. Porque a paisagem tá tão linda, né, que ela merece mais detalhes, né? E agora a gente vai fazendo o pincelzinho, realçando os pontos de luz mais intensos, né? Onde aqui no barranco, por exemplo, né? Tem relevos mais altos, mais baixos, né? Nesses pontos mais altos a gente ilumina um pouquinho mais, utilizando aí um cor de cerâmica. Para fazer a cor de cerâmica, a gente faz o laranja e depois põe um pouquinho de preto. Daí, se quiser que clareie essa cerâmica, põe branco. O magenta com amarelo limão dá o laranja. Depois um pouquinho de preto para queimar. E aí, ou clareia, né? Ou escurece se quiser mais. E aqui nós estamos trabalhando nas luzes do barranco, né? Então a gente vai trabalhar com cerâmica um pouquinho mais claro. Uns toquinhos, né? Para todos os lados, para a gente ver os detalhes do chão, as pedrinhas e tal. Se a gente fizer com uma espátula isso daqui, gente, fica mais bonito ainda. Só que nós não estamos fazendo uma aula de espatulado, né? Então a gente está trabalhando com o pincel. Uma hora a gente vai fazer uma aula de espatulado. E aí a gente vai aplicar outras dicas, né? Por enquanto aqui, pincelada mesmo. Agora realçando as pedrinhas do chão. Já tinha realçado, mas achei que poderia realçar ainda mais. O barranco, né, dando uma iluminada ainda mais ainda nos detalhes, para a gente ver que a paisagem é detalhada, né? Estou trabalhando com pincel line, né, porque são detalhes pequenos.
quando a gente sente necessidade de fazer mais luz, a gente volta nos pontos que a gente já estava. Só que sempre atento, gente, para não passar dos limites. Eu gosto de pintura que fica assim que nem um cenário de fantasia, bonito mesmo, assim, esplendoroso. Então eu trabalho sempre com essa intenção de dar aquela luz fantasiosa na pintura. Não gosto de fazer tão colorida a paisagem. Aqui tá o pôr do sol colorido, mas aquelas árvores amarelas, laranja, muito exageradas, assim, também não gosto, não. Eu gosto de uma luz, de uma cor assim, natural, né? Quando tem uma intensidade que nem aqui, é porque teve uma luz intensa, não é porque eu fiz colorido as árvores, essas coisas. Então é isso, gente. Agora a gente vai fazendo os acabamentozinhos, dando aquela perspectiva, né? Fazendo os detalhes conforme vai ficando mais longe, menorzinho. Sugerindo os arbustozinhos, né? Fazendo as luzes, algum lugar que você imaginar que é mais reto um pouquinho. A gente faz reto, não precisa só relevo também, né? Terreno. Tem lugar que o terreno é mais reto um pouquinho, então a gente tem que pôr na cabeça que a gente está fazendo uma simulação da realidade. Tem lugares que é bem retinho, tem lugar que é mais onduladinho, então nós temos que pôr na cabeça isso e fazer essa simulação. Lá na frente mesmo, eu estou imaginando assim um lugar assim que tem capim, né? Bastante capim. Então, por isso que eu estou iluminando bastante lá, como se fosse assim uma pastagem, né? E como a gente está vendo mais em perspectiva, então fica mais concentrado a luz, né? Mais pertinho um da outra. Então a gente acaba fundindo todo praticamente a luz lá, né? Pode ver que eu estou sempre preocupado com a direção que está pegando, né? Por exemplo, atrás dessas árvores aí mesmo, eu não posso fazer muita luz, porque nessa posição, nessa altura que está o sol, a sombra dessas árvores aí vai longe. Então eu não posso fazer uma luz ali logo atrás da árvore, senão fica errado. Agora, vamos fazer aqui umas cores, né? Umas árvores, umas coisas mais coloridas aqui, um pouco mais, como eu falei, nada tão fora do limite, né? Como se fosse uma primavera, uma árvore mais colorida aqui. Mas olha que eu fiz escuro, né? Isso eu estou trabalhando praticamente a luz que pega sobre a copinha das árvores. Porque a igreja está na frente, né? Então provavelmente só no topo dessas árvores que pegou aí a luz, na parte superior dela, né? Então não posso vermelhar toda a árvore, que senão fica errado. Esse vermelhão dessa árvore ficou mais forte do que o vermelho das árvores lá de trás, porque aqui a árvore é mesmo colorida. Então intensificou mais. Agora aquela de trás não, aquele laranja é por causa da luz do sol. Elas são árvores normais, mas como tá uma luz da tarde, né? Então ficou meio laranjado. Agora aqui nessa árvorezinha de trás da igreja aqui, ela é uma árvore mesmo colorida. Então aí intensificou mais. E aí pra gente animar um pouco aqui na frente, né? Pra dar uma sensação que é um lugar muito gostoso, muito agradável. Então a gente vai fazer umas flores aqui na beirada do caminho, né? Colocar umas flores aí pra gente deixar assim um caminho assim atraente, né? Aquela sensação gostosa, né?
aqui na frente eu tô achando que tá muito escuro. Ainda vou dar mais uma clareada aqui, algumas coisas. Como tá bem próximo, primeiro plano mesmo, então a gente vai trabalhar aqui umas pinceladas para simular assim, uma vegetação já, né? Que a gente enxerga folhas mais ou menos, né? Não é assim, aquela só praticamente umas pinceladinhas aqui. A gente já vai ter a sensação que tem folhinhas já, tá próximo, né? Ficou grande os detalhes. Não posso clarear muito também, né? Porque a paisagem nesse horário que tá o pôr do sol aí, já a luz não é tão forte, né? Ela é escura mesmo. Fica mais ou menos uma silhueta só das coisas, né? Só pega as luzes nas bordas das coisas. Só tampar agora essas partes que tá muito escuro e a gente já vai ter aí a reta final. Eu ainda vou fazer aqui umas, acho que é lavanda, né? O nome daquelas flores. Ainda vou fazer umas lavanda aqui. E nós estamos aí terminando uma paisagem maravilhosa, gente. Uma coisa esplendorosa ficou. Eu adorei a paisagem. Parece até um sonho, né? Um lugar assim de sonho, né? Eu gosto de dar essa impressão, uma impressão de sonho. Parece que a gente está sonhando com aquilo, não parece ser uma realidade. É uma realidade, mas uma realidade que a gente vê assim, em sonho, ou então quando a gente está assistindo aqueles filmes de fantasia, assim, com uma produção bem feita, assim, né? Que tem aquelas lugares tão bonitos, tão maravilhosos. Um pouquinho, uns toques de laranja, né? Pra gente simular que tem uns cores ali, né? Uns coloridinhos. Nada tão exagerado, gente. Não pode exagerar em nada, porque senão acaba ficando muito ridículo. Eu acho que fica ridículo se exagerar. A gente vem agora iluminando ainda mais. Eu mesmo falo para não exagerar, mas às vezes eu exagero. Tem um limite, gente. Se passar daquele limite, aqui mesmo eu ia colocar um amarelo muito claro. Não pode ser tão claro assim. Porque a árvore, elas são mais escuras do que as gramas. Partes altas, né? As árvores mais altas são mais escuras. As partes baixas, grama, capim, são sempre mais claras. Então, mesmo as luzes que a gente coloca nas partes das árvores não pode ser tão forte por causa disso. Mas aquele fogo no rabo, né, de querer ficar cada vez mais iluminando, né? Então, são uns toquinhos para a gente simular as folhinhas das árvores e já é suficiente. Isso a gente faz com pincelzinho de cerdas fininhas, né? Cerdas macias, né? Pra gente conseguir deixar a tinta lá sem envolver com a tinta de baixo, né? Porque a tinta óleo ela demora para secar, né? Então se fizer com pincel de cerdas firme, não vamos conseguir o efeito. Aqui a gente dá uma iluminada para a gente sobrepor uma árvore na frente da outra, né? Para a gente dar aquela sensação de dimensão, né? De profundidade.
De vez em quando a gente dá uma iluminada, né, numa vegetação na frente, né, pra gente, porque olha, as árvores grandes, ela projetam sombra, então essa árvore que eu fiz um pouquinho mais clara aqui, ela tá bem aqui na frente, ela não tá lá perto das árvores grandes não, por isso que eu fiz ela um pouquinho mais forte, né, assim, porque a gente tem que dar, né, uma sensação de dimensão, de profundidade nas coisas, uma coisa sobe na frente da outra. Pincelzinho zerinho, fininho, fazendo os acabamentozinhos. Poderia até fazer uma poça d'água aqui, né? Mas para não demorar muito, né? A gente vai deixar sem mesmo. Realçando aqui a sombra das pedrinhas, né? Para dar volume nela, né? Agora vamos simular. Eu vou simular aqui agora as lavandas, né? Roxo, né? A gente pega o magenta, põe um pouquinho de claro, né? Para aparecer e vem fazendo. Conforme vai ficando mais próximo, a gente vai aumentando o tamanho delas. Lá na frente a gente vai pequenininho e aqui é primeiro plano, né? A gente vai ficar um pouquinho maior. Dá umas iluminadinhas também, não pode ser tão forte, né? E assim a gente vai deixando a paisagem maravilhosa, gente. Ó, uns toques só. Umas pinceladinhas atravessadas. A gente deita o pincel e põe, encosta ele deitadinho, assim, pra dar aquela sensação de pezinho da lavanda, né? Se fizer com qualquer pincel, não dá essa sensação. Sugerindo mais um pouco de vegetação, mais detalhes, né? Pode ver que eu queimei a tinta, não é um verde purão não, sem adão não. É um verde misturado com um pouquinho de magenta. Para entrar no clima, gente. Nós temos que fazer o negócio entrar no clima. No primeiro plano aqui a gente já começa a enxergar os capim mesmo, né, os detalhes dele. Então a gente vai sugerir, né, os pincéis com os detalhes. Sempre com verde queimado, com um pouco de magenta, né, para não ficar fora da luz, né, o efeito da luz do sol, né. O magenta da lavanda, ele é meio azulado. Então esse tom meio avermelhado, ele já entra no clima da luz do sol.
Aqui eu tô só dando mais uns reforços, né? Alguns pontos de luz, né? Onde teve um relevo mais significativo, né? Significante, né? E a gente dá uma iluminada para a gente sentir que tem uma perspectiva, né? Uma profundidade na paisagem. Nesse ângulo que está o sol aí, né? Bate praticamente a luz em cima das coisas só. Então, nesse ponto que está em cima, a gente ilumina mais. Para dar aquela sensação de plano mesmo, né? De perspectiva. Ainda mais reforço nas sombras, porque é um crepúsculo praticamente, né? Então a sombra tem que ficar um pouquinho mais reforçada. E às vezes eu volto fazendo isso depois, porque conforme a gente vai fazendo a paisagem, que a gente vai sentindo necessidade, né? Não é assim, a gente vai fazendo, acertando na mosca já. Às vezes a gente sente necessidade de intensificar um pouquinho mais de luz, ou então de sombra, né? Já estamos na reta final, só mesmo esses reforços, tanto de luz quanto de sombra, que a gente faz agora com pincel pequeno, né? Porque são os detalhes, né? Finais, né? E a gente já está quase comemorando. Lembrando que na parte superior fica a luz e na parte de baixo fica a sombra. Então nós temos que tomar cuidado para não inverter, né? Senão não dá aquela sensação de perspectiva, de luz clareando, né? Aqui é uma estrada assim, já meio arruinadona, né? Cheia de buracos, cheia de pedras. Então a gente tem que fazer esses detalhes para a gente sentir que é isso mesmo. Uma arvorezinha aqui na frente. Geralmente nessas igrejinhas, nesses lugares, tem ali um pé de uma árvore maior na frente, no lado, que nem esse colorido que eu fiz aí. Agora aqui um arbustozinho, né? Para dar uma vida, né? Para dar um toque agradável no lugar, né? Porque é gostoso a gente estar num lugar assim que tem mato, né? Que tem árvore. Senão fica muito pelado, fica sem graça. Isso na realidade. E daí na pintura a gente imagina a mesma coisa. E agora, com um pincel um pouco maior, eu vou fazer as lavandas aqui que estão em primeiro plano. Batendo o pincel de atravessado, né? Para ficar de pezinho. Usando magenta, praticamente puro. Te dá uma misturadinha ali, um pouco de azul e um pouco de preto para dar uma queimadinha, para não ficar tão assanhado, colorido, né? Porque a luz do entardecer, nesse momento aí, nada fica tão... Só mesmo a luz do sol lá na frente. Aqui tem que ficar tudo mais ou menos discreto. E alguns flash de luz, né? Flash não, algumas luzes que pega nas pontas, nas partes que estão mais altas, assim pega. E essas lavandas vão dar uma valorizada muito grande na paisagem. Eu acho que é lavanda mesmo, viu? Eu tô esquecendo o nome. Então, ó, eu tô fazendo aqui um magenta meio azulado. Mas eu tô deixando prevalecer o tom magenta, porque para integrar na paisagem, nas cores, né, geral da paisagem.
E eu não vou exagerar tanto na quantidade de lavanda, porque senão vai ficar muito colorido a paisagem, né, aqui na frente, né? Vamos fazer de conta que nasceu natural. Isso aqui não foi plantado, não é uma plantação de lavanda. Faz de conta que nasceu aí por conta. Nasceu em alguns lugares. Então a gente vai variar assim os lugares que vai fazer. Isso daí, gente, vai fazer a paisagem ficar esplêndida. As lavandas. E é tão gostoso fazer essa simulação de lavanda que a gente perigoso azular todo o quadro. Mas eu estou tomando cuidado para não chegar nesse ponto. Uns toquinhos de luz, né, para a gente sentir o volume delas, né, para sentir. Não estou fazendo florzinha por florzinha, estou só simulando os pés da lavanda. E uns toquinhos de luz nelas, né, pra gente ver o volume, não exagerar na luz, né, porque aqui é uma luz tênue, né, uma luz da tarde. Não podemos esquecer disso, não é aquela lavanda colorida, assanhada, não, senão fica fora da realidade. E aí, gente, fim de quadro, né, chegamos ao final do quadro. E eu acho que não precisa fazer mais nada, né? Não precisa cutucar mais nada aí não. Já ficou lindo, maravilhoso. E eu espero que vocês consigam, através desse vídeo, fazer também um pôr do sol aí maravilhoso, lindo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E fiquem atentos, porque eu vou fazer mais resumos de coisas. São aulas que eu fiz ao vivo, né? Depois eu vou editando, vou deixando resumido, fica mais curto, fica mais tem gente que vai gostar mais disso, né? Desse tipo de pintura. Então, gente, boa sorte na pintura de vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de dar o meu like, porque o like é importante pra gente, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.